Aleluia. Esta manhã, último domingo do ano, vamos você escolheu estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Não há outro lugar onde possamos estar que vale a pena abrir mão desse ambiente. Aqui você é renovado, aqui você é restaurado, aqui você ouve a palavra de Deus, Deus fala no teu coração. Aqui os milagres de Deus podem ser invocados para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não existe outro lugar. Que bom que você está aqui nesta manhã. A palavra que eu vou ministrar nesta manhã está em 2 Crônicas. São 2 textos. O primeiro texto está em 2 Crônicas. Ela não é uma palavra nova, não é uma palavra, eu nunca pensei, mas ela não é uma palavra nova, tem uma grande revelação nessa mensagem, mas ela é muito importante. Eu vou falar sobre intimidade, sobre relacionamento nesta manhã. Bem? Vamos ler o texto. Então o texto diz que Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todos de Israel, aos capitães dos milhares e de centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação. Outras versões dizem tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Manhã gloriosa, manhã onde nós te adoramos, louvamos o teu nome, Pai. Ó Senhor, tu já derramaste do teu poder, da tua unção, da tua graça sobre nossas vidas esta manhã. Agora acalma a nossa mente, acalma o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra, receber de ti que é manso e humilde de coração. Que a palavra que vai ser pregada nesta manhã penetre nos corações das pessoas, que cause um efeito, o impacto que tu deseja, a transformação, a mudança, que gere a decisão necessária. Eu oro e eu consagro essa mensagem a ti, que a tua voz seja a voz ouvida nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Eu já preguei algumas vezes sobre Salomão, nunca nesse texto. E a vida de Salomão, ela é uma vida de altos e baixos. Começa muito bem, no final já não é tão perfeito. Mas há muitas lições na vida de Salomão, principalmente no início. Salomão, ele é um filho de um casamento. Ele é o menor da casa dele, ele é o caçula. E ele é menosprezado, desprezado pelos outros irmãos, porque a união em que se dá, o casamento em que se dá entre o seu pai e a sua mãe, ele é manchado por uma injustiça, é manchado por um assassinato, é manchado por uma traição. Então ele não é considerado pelos outros irmãos como iguais. E havia então um medo na sua mãe, também no rei Davi, de que Salomão pudesse ser morto por qualquer um dos seus irmãos que reinasse. Então há uma decisão no coração de Davi, então, de colocar Salomão como rei. Salomão, então, ele já é rei, mas ele está no início da sua reinada. Ele é muito novo, jovem ainda. E jovens em geral, eles tomam decisões baseadas na carne, baseadas naquilo que eles querem viver, na expectativa que o mundo gera. Mas Salomão não, Salomão desde jovem, ele já era alguém centrado, ele observava o seu pai, ele via o tipo de relacionamento que o seu pai tinha com Deus, e desde então ele fez uma promessa para Davi no leito de morte, que ele não se desviaria dos caminhos do Senhor, que ele sempre olharia para aquilo que Deus ordenasse ele a fazer. Então aqui no começo ele começa muito bem, ele inicia dessa forma. Deus não pediu para que Salomão fizesse nada, isso nasceu no coração de Salomão. A decisão de sacrificar nasceu no coração de Salomão. Sabe, há coisas que Deus pede para que nós façamos renúncias, abrir mão de coisas, mas tem outras coisas que Deus não nos pede, mas que nós devemos entender que agradaria a Deus fazer aquilo. Salomão, não foi pedido a ele que desse bois, que desse ovelhas, nada disso. Mas ele sabia que ele deveria começar o ministério dele
mostrando para Deus, provando para Deus de que ele seguiria os mesmos caminhos que Davi seguia, que ele gostaria de ter o mesmo tipo de relacionamento que seu pai tinha com Deus. Foi uma decisão dele. E ele então pede para as pessoas que trabalham com ele, então, fazer um levantamento de todos os bois, ovelhas, tudo que tinha no reino, de animais. E ele decide então ir para Gibeão para sacrificar naquele lugar. Aí eu acredito que muitas daquelas pessoas que trabalhavam com ele devem ter dito para ele: mas rei, ninguém nunca fez isso. Os reis, eles sacrificavam 20%, 30%, 50% no máximo do que tinha de produção. Mas Salomão, ele tinha algo diferente. Salomão, ele tinha no início aquilo: é tudo ou é nada. Eu vou mostrar para Deus que eu vou servi-lo de todo o meu coração, que nada para mim vai ser mais importante do que seguir aquilo que ele me manda fazer. Eu vou dar tudo o que eu tenho para mostrar para ele que os bois, que as ovelhas, que todo o meu reino, que a coroa, que nada disso vai importar se ele não estiver comigo no meu reino. E ele toma essa decisão, então ele vai a Gibeão. E aí no versículo 2 ele diz, o versículo 2 diz: e falou Salomão a todos. Salomão era rei. O que o rei fala, ele não precisa repetir. Todos obedecem, sem exceção. Ele falou a todos de Israel, falou aos capitães, falou aos príncipes, falou aos chefes dos pais, falou aos juízes. Ele falou do menor à maior autoridade de Israel, a todos ele falou. Ele não precisava ter ido lá a Gibeão, porque se ele dissesse todos esses: vão e façam o sacrifício, eles fariam, porque ele é rei, eles obedeceriam. Mas aqui eu aprendo algo com Salomão: mesmo que não seja necessária a presença, é necessário o sacrifício. E aqui, no versículo 3, começa dizendo: e foram Salomão e toda a congregação. Aqui o rei, ele não mandou somente, ele não só falou, mas ele foi junto. Sabe, o exemplo ensina muito mais do que as palavras. Sabe, eu tenho um filho, 7 anos, todo mundo conhece o Pedro. E eu falo muitas coisas para ele. E eu sei que ele obedece, porque ele não tem outra opção. Então ele obedece quando eu falo. Mas eu sei que quando eu, por exemplo, eu mando ele orar quando ele vai comer, e ele ora. Mas muitas vezes eu não mando para ver se ele vai fazer, e eu vejo que ele não ora. O que está faltando? Aí ele ora. Porque é só falar, ele vai obedecer, mas ele não vai aprender. Agora, eu tenho muito cuidado quando eu sirvo a minha comida e vou sentar, e eu sei que ele está observando, as crianças observam. Primeira coisa que eu faço, eu largo tudo e eu oro. E oro em voz alta, porque o exemplo ensina. Ele nunca vai poder dizer da vida dele que meu pai não fazia isso. O meu pai, ele não orava, o meu pai, ele não lia a Bíblia. Não são uma nem duas vezes que ele levanta na madrugada para ir ao banheiro e ele me vê no escuro orando na sala. E ele fala: o que está fazendo aí, pai? Às vezes eu não consigo nem falar com ele, chorando na presença de Deus. Ele nunca vai poder dizer que meu pai não fazia, porque o exemplo ensina. Salomão aqui é um exemplo. Ele falou, ele não precisava ir, mas ele estava começando, ele queria dar um exemplo. Seja exemplo da tua casa, seja exemplo do teu trabalho. As pessoas observam, teus filhos observam, teus vizinhos observam. Você tem que ser exemplo. Se você falar, eles vão continuar te observando para ver se você faz o que você fala, se você vive o que você fala. Salomão sabia disso. Ele sabia que ele tinha que dar um exemplo. Então ele foi com todos eles. Muitos poderiam dizer para Salomão: mas Salomão, vamos fazer o sacrifício aqui em Jerusalém. Não precisa ir até Gibeão, passar no deserto. Vamos ficar aqui em Jerusalém. O pátio aqui do palácio é grande. A gente manda um sacerdote edificar um altar aqui. Vamos consagrar aqui, vamos fazer aqui mesmo. Mas havia algo diferente em Gibeão. Em Gibeão havia a tenda da congregação, havia a tenda do encontro, havia a presença de Deus. A presença de Deus, irmão, ela pode, naquele tempo, no Velho Testamento, não era como hoje. Hoje a presença de Deus, ela pode estar em qualquer lugar. Onde você está, a presença de Deus está. Porque
porque você é cheio do Espírito Santo, você tem do Espírito Santo. Onde você entra, ele entra contigo, ele está contigo. Naquele tempo, existiam lugares específicos onde Deus habitava. E a tenda da congregação era um desses lugares. A tenda da congregação foi feita por Moisés. E Moisés é outro exemplo de sacrifício. Porque quando Moisés faz a tenda da congregação, ele não recebe nenhuma ordem de Deus para fazer a tenda da congregação. Moisés, quando ele faz a tenda da congregação, ele estava passando por um período de muito cansaço. Imagine a vida de Moisés. Moisés era o líder de toda uma nação, de todo Israel. Do momento em que ele acordava até o momento em que ele ia dormir, Moisés era requisitado. Moisés, decida isso. Moisés, o que nós vamos fazer? Moisés, o fulano está te chamando. Moisés, ele não tinha tempo para nada. Por isso, falta de tempo não é desculpa para não adorar o Senhor. Falta de tempo não é desculpa para não buscar Deus. Homens e mulheres extremamente atarefados na história nunca perderam, tiraram o tempo que eles tinham com Deus. Moisés era extremamente atarefado, porque ele estava muito cansado, o fardo estava muito pesado, e ele tinha algumas decisões para tomar. Ele podia murmurar, ele podia pedir para Deus levantar outro, ou ele podia buscar socorro em Deus. E ele escolheu essa opção. Ele sabia que aquele que poderia fortalecer ele, renovar as forças dele, era Deus. Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus. Todos nós aqui, todos sem exceção, que escolheram Jesus, que aceitaram Jesus, que receberam o Espírito Santo, todos aqui têm relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo está em você. Mas existem graus desse relacionamento de intimidade. O relacionamento é uma coisa, a intimidade é outra coisa. Moisés, sem dúvida nenhuma, ele tinha relacionamento com Deus, e ele tinha intimidade com Deus, mas ele queria mais. Sabe, irmão, sempre há mais em Deus. Se você quer mais autoridade, há mais em Deus. Se você quer mais unção, há mais em Deus. Se você quer mais intimidade, há mais em Deus. Deus sempre tem mais. Não existe nenhum homem que passou por essa terra que possa dizer que experimentou tudo que Deus tinha para dar, todas as revelações, todos os mistérios que Deus tinha. Não existe nenhum homem que viveu isso. Deus sempre tem mais, e Moisés sabia disso. Então, no coração de Moisés, ele tomou uma decisão: não, eu quero mais, eu tenho que buscar mais. Mas aqui no arraial não tenho condições, eu não consigo um tempo para ficar sozinho, eu não consigo. É muita gente, sempre tem alguém me chamando, sempre tem alguém me olhando, sempre tem alguém pedindo alguma coisa. Eu preciso de algo, eu preciso fazer algo diferente. E aí ele toma uma decisão. Deus não pediu isso para ele, nasceu no coração dele. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Há renúncias, há coisas que você vai abrir mão porque Deus te pediu, mas há coisas que Deus espera que você faça sem Ele te pedir. Há coisas que são decisões suas. Você sabe que aquilo vai agradar a Deus. Você não sabe que se você buscar Deus com mais afinco, com mais fervor, isso vai agradar a Deus? Ele não precisa te pedir. Moisés sabia disso. Então Moisés tomou uma decisão. Ele vai agora criar, então, vai montar, vai construir a tenda do encontro, fora do arraial. O arraial era o lugar onde ficavam as tendas, e todos os moradores de Israel ficavam, como se fosse um bairro parecido, e o arraial ficava dentro do bairro parecido. Todas as tendas ficavam nesse lugar. Na Monte Alegre não era, era fora do arraial. E é como se fosse lá na Monte Alegre que Moisés montou a tenda da congregação, fora do arraial. Porque lá ele poderia passar tempo com Deus. Porque lá ele não precisava se preocupar se tinha alguém vendo, se tinha alguém ouvindo, se alguém ia lá interromper. Lá ele tinha intimidade com Deus. Lá ele poderia exercer o relacionamento dele com Deus. O apóstolo já falou que várias vezes sobre os 30 anos em que ele subia no monte. Lá era a tenda da congregação do apóstolo. Lá era um lugar onde ele sabia que ele iria lá, e ele iria passar um tempo de qualidade com Deus. Deus ia falar com ele, ia trazer revelações para ele. Era ele Deus. Lá ele podia fazer coisas que ele não pode fazer aqui. Ele contou aqui que ele pregava para as árvores. Se ele sair aqui e escolher uma árvore na rua e sair pregando, vão chamar SAMU para levar ele. Vão dizer que ele é louco.
Porque o evangelho é loucura para o mundo. Lá ele podia fazer, aqui ele vai se interromper, se ele está com um problema, se ele está passando mal, e as pessoas não vão entender que aquilo é espiritual, que aquilo é um relacionamento com Deus. Por isso é necessário sair do arraial muitas vezes. Por isso é necessário você escolher um lugar onde você vai ficar você e Deus. Mas isso é uma decisão pessoal. Tem pessoas que somente vindo aqui, eles têm relacionamento, todos, sem exceção, têm relacionamento com Deus. Mas alguns, eles têm um relacionamento frágil. Eles vêm aqui no culto, ouvir a palavra, não abrem a Bíblia em casa, não se tem uma pregação, só oram quando vão comer e olhem lá quando lembram. É o relacionamento deles, frágil. Por isso estão sempre fracos, estão sempre pedindo oração, estão sempre você olha, você vê que a vida não muda, que a coisa não anda, que o lado espiritual está sempre se arrastando. Porque ele resolveu ter esse tipo de relacionamento com Deus. É uma decisão minha, Deus não vai influenciar nisso. Eu decido o tipo de relação que eu quero ter com meu Deus. Você decide o tipo de relação que você quer ter com Deus. Moisés decidiu, Salomão decidiu, você vai decidir também. Há outras pessoas que têm um segundo estágio na sua vida. Eu tenho alguns vizinhos, algumas pessoas aqui já foram no condomínio onde eu moro. Muitas pessoas aqui, na verdade. O condomínio onde eu moro, ele tem quadras, e cada quadra tem 5 blocos: o bloco A, o B, o C, o D e o E. E as quadras vai até o córrego. Então é muita gente que mora naquele lugar. É muito apartamento naquele lugar. Eu não tenho como conhecer todos. Até porque eu saio muito pouco de casa. Então eu não conheço todos os meus vizinhos. Mas eu tenho um relacionamento com alguns. E esse relacionamento é diferente. Alguns eu saio e é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que vai? E pronto. É um relacionamento extremamente superficial. Não sei nem qual é o apartamento que ele mora. Eu sei que ele mora ali, porque eu vejo ele sempre por ali. Mas eu não faço a menor ideia de que ele é casado, se tem filho. Eu não faço a menor ideia, eu não tenho intimidade nenhuma com aquele vizinho. É só bom dia, boa tarde, boa noite. Já eu tenho outros vizinhos que, além do bom dia, boa tarde, boa noite, eu paro para conversar coisas do dia a dia, sobre o clima, sobre política, sobre futebol, sobre o condomínio, problemas do condomínio, sobre alguma coisa que apareceu no jornal, coisas do dia a dia. É uma intimidade diferente. Eu já tenho uma conversa, eu já tenho algo para falar, eu já dispenso um pouco do meu tempo com aquela pessoa. Eu tenho um pouquinho mais de intimidade. Tem outros que frequentam o meu apartamento, porque a minha esposa tem uma loja, porque eles vão no culto caseiro, frequentam o meu apartamento. Então é um outro estágio de intimidade. Eles já sabem o que eu tenho em casa, o que eu não tenho, como é que a minha família se comporta dentro de casa, como é que as coisas, como é que é o meu lustre, como é que é a cortina. É outro tipo de intimidade. E isso serve também para o teu colega de trabalho, para uma relação entre um homem e uma mulher. Uma relação entre um homem e uma mulher, existe o namoro, o noivado e o casamento. Falando de namoro, noivado e casamento cristão, né? Não da rafuagem da rua. No namoro cristão, é um período de conhecimento, onde a coisa que mais acontece é conversar. Você precisa saber o que aquela pessoa pensa sobre o relacionamento, o que ela espera do casamento, aonde ela deseja morar. Imagina, você é um homem e você quer morar no meio do mato, você quer criar gato, cachorro, papagaio, galinha, você quer ter como se fosse uma chácara, morar longe. Só que a pessoa que você está se relacionando, está namorando, ela quer morar na cidade, do lado do shopping. Ela quer sair do prédio dela, tem um shopping aqui na frente, na esquina ali tem o salão de beleza que ela usa, ali assim tem o mercado ali, ela quer tudo perto. Mas se você não conversar e não souber, quando casar, como é que vocês vão fazer? Eu achei que tu queria morar na roça, eu achei que tu queria morar na cidade. Então o namoro é um momento de você conhecer a pessoa superficialmente, pequenas coisas.
coisas mais superficiais. Depois de um tempo, geralmente um ano de namoro, vocês já viram que combinam nessas coisas. A gente quer morar no mesmo lugar, a gente quer ter o mesmo número de filhos, a gente espera a mesma coisa do nosso ministério, da nossa vida com Deus. Já coisas mais superficiais você já viu que combina. Então você bate no noivado. O noivado ainda é um estágio também de conversa, mas de conversas diferentes. No namoro em geral, namoro cristão, a moça e o rapaz, por exemplo, ele vai jantar na casa do sogro, depois do jantar, o ônibus dele é 11h30 da noite. Ele vai pegar aquele ônibus, ele não vai dormir na casa da namorada, porque ele tem que ir para a casa dele, estão só se conhecendo, ainda está no estágio do namoro. Aquele rapaz, ele vai ficar na sala vendo um filme com a esposa, geralmente fica alguém junto, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, alguém está vendo esse filme junto, porque é só namoro. E as conversas que o namorado tem com a namorada, no estágio do namoro, você conversa que qualquer pessoa pode ouvir. Eu quero morar ali, tu quer morar lá. São coisas superficiais, não tem uma intimidade profunda ali. No noivado já não. No noivado, já é permitido que o noivo e a noiva fiquem sozinhos no mesmo ambiente, não na casa. O noivo e a noiva ficam na sala sozinhos, o pai está no quarto, o outro jogando videogame no outro quarto, não sozinhos na casa, mas eles ficam sozinhos no mesmo ambiente. Por quê? Porque aí tem conversas mais específicas, conversas de intimidade, que tem que se saber. Como é que você acha que é um beijo? Como é que você gosta mais de ficar mais próximo, mais grudado, aquela coisa mais grudenta, como se diz? Ou não, olha, tu lá, você de um lado, você do outro. São coisas que vai se conhecendo conforme vai crescendo a intimidade. E cada tipo de relacionamento exige um grau de intimidade. A intimidade total é somente no casamento. No noivado ainda não. No casamento, aí os dois já são um, aí a intimidade é total. Mas o casamento só ocorre se todas as outras etapas foram percorridas e todas elas foram combinando, foram dando certo. Aí há uma intimidade total. Mas cada tipo de relação tem uma intimidade. Com Deus não é diferente. No reino não é diferente. Cada estágio em que você está, há um tipo de intimidade. Aqui, todos têm relacionamento, como eu falei desde o início. Mas há intimidades totalmente diferentes aqui. Totalmente diferentes. Tem pessoas que essa música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver, é realidade. Não tem como viver mais longe do Espírito Santo, da presença do Espírito. Já tem outros que cantam, mas nunca viveu aquilo ali. Nem sabem o que é realmente viver na presença do Espírito Santo. A intimidade é diferente. A culpa é de Deus, a culpa é de Jesus, a culpa é do ministério, não, a culpa é da pessoa. Porque é uma decisão pessoal. Eu não posso tomar a decisão de estreitar a tua amizade, a tua intimidade com Jesus. O apóstolo não pode, o pastor não pode. Tem coisas que, principalmente no mundo espiritual, que são pessoais. Ninguém pode fazer por você. Ninguém podia tomar as decisões por Salomão. Ninguém podia tomar as decisões por Moisés. Moisés sentia a necessidade de uma intimidade maior com Deus. Ele precisava ser renovado. Ele estava fraco, as forças estavam fracas. Ele precisava ter vigor para continuar fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então ele fez uma tenda. A tenda era só para ele? Não. A tenda da congregação, a tenda do encontro era para todos. Qualquer pessoa podia ir na tenda, mas o único que ia todo dia era Moisés. Ela era aberta para outras pessoas. A Bíblia conta que quando Moisés, ele se dirigia para a tenda da consagração, as pessoas saíam para fora da tenda. Elas ficavam olhando Moisés indo para a tenda, e aí Moisés entrava na tenda, e assim que Moisés entrava na tenda, achei que na nuvem de Deus ela descia, ela ficava na porta da tenda, e lá dentro havia um relacionamento de intimidade. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. Aquilo ali Deus queria só com Moisés. Aquela intimidade, o desejo do coração de Deus era que fosse só com Moisés. Mas existia um preço ser pago. Tempo, determinação, financeira, não sei. Mas existem coisas que você precisa fazer para alcançar
intimidade. Deus quer isso com todos. Deus quer isso comigo, Deus quer isso com você. Talvez você está aí embaixo, e aí muitas vezes, eu pensei nisso muitas vezes, antes de ser a pregadora. Eu disse, como é que Deus fala essas coisas para ele e não fala para mim? Como é que ele lê a Bíblia e vê essas coisas, e eu leio e não vejo nada? É intimidade, irmão. Ontem a minha família saiu de casa, 11 horas da manhã, não voltou ainda, porque eu precisava da minha tenda com Deus. Eu abri mão da minha família, dos meus filhos, para ter tempo com Deus. Eu dormi 2 horas essa madrugada, porque eu precisava disso. Eu sei o que eu preciso, eu sei do que eu tenho que abrir mão, do que eu tenho que renunciar para essa intimidade. Você também sabe, só escolhe não fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas é uma escolha. Eu não posso escolher por você. É uma escolha pessoal. Sabe, nessa manhã, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, principalmente, para dizer para você é que há uma escolha para você fazer. Ele está disposto, ele está preparado para ter essa intimidade contigo. Sabe, o 25 está aí. Vai ser igual ao 24. Sabe, existe um exemplo, no livro de Ezequiel 47, que fala sobre intimidade, que é aquela passagem que todo mundo conhece, a água dá dos tornozelos. E aí existe um homem que é Jesus, existe um homem que está lá na água e ele faz um convite. O convite, ele diz, vem. Ele só diz, vem. É um convite. Ezequiel podia aceitar o convite, ou ele podia ficar parado, ele não era obrigado, a decisão dele. É isso que você tem que entender. 25 vai ser conforme a decisão que você tomar agora. Se você tomar a decisão de ficar com a água dos tornozelos, ela vai continuar nos tornozelos. Deus não vai te jogar lá dentro da água. Ele não vai obrigar você a ter um tipo de relação que você não quer ter com Ele. Ele não vai obrigar você a pagar um preço para ter algo com Ele que você não deseja. A escolha é tua. Mas quando você aceita o convite, você começa a desfrutar de coisas, abre-se coisas que você nem imaginava que existiam. Você começa a ver, a ouvir, a sentir coisas que para você não eram totalmente inexistentes. Eu cansei de ouvir pregadores e pessoas falando sobre Jesus me disse. E eu dizia, mas eu não disse nada. Jesus disse. Jesus fala. Eu não entendia, porque eu não entendia esse princípio, que dependia de mim, que eu tinha que fazer algo para ter essa intimidade que esses homens tinham. É eu que tenho que pagar um preço para alcançar o que eles alcançaram. Está ali a Bíblia, irmão. Eu li esse texto e não entendia nada. Mas hoje, com a intimidade que cresceu, foi para um outro estágio, eu leio, eu entendo. Então é por isso, Moisés, ele decidiu ofertar o tempo dele para Deus. Ele decidiu fazer uma tenda, Deus não pediu. Eu li aquilo ali, eu nunca tinha saltado na minha cara, porque eu não tinha intimidade para entender. O Espírito Santo não podia me revelar o que ele pode hoje, mas ele pode fazer isso por você em 25, mas você tem que entender que a decisão é tua. O teu marido não vai tomar por você, ninguém vai tomar por você. Ou você continua igual, no mesmo estágio que você está, só namorando com Jesus, ou você vai noivar com Ele, ou você vai casar com Ele, mas a decisão é tua. Ele não vai te obrigar a fazer nada. A decisão é tua. Moisés, a vida de Moisés ensina. A vida de Salomão, o início dele ensina. Ele podia só namorar. Vão lá e sacrifiquem. Não, vamos dar também 30% só, como todos os reis davam. Não. O meu relacionamento com Deus que decide sou eu. Vai ser tudo ou nada. Pega todos os bois, pega todas as ovelhas, pega tudo. Nós vamos lá e nós vamos sacrificar no lugar onde está a presença de Deus. Onde você tem sacrificado a tua energia? Onde você tem sacrificado o teu tempo? No Netflix, nas más companhias, nos shopping centers, nas orlas de Guaíba. Onde você tem sacrificado? Salomão foi sacrificado na presença de Deus. Onde a tenda estava, lá estava a presença de Deus. Onde você tem sacrificado?
A escolha é tua. 25, guarda que 25 vai ser conforme as decisões que você tomar. O meu 25 vai ser conforme eu decidir que ele seja. Mas eu tenho que tomar as decisões corretas. Começa, decide nessa manhã sacrificar na presença de Deus. Decide nessa manhã: Deus, eu não vou mais ter esse tipo de relacionamento frio, sem nenhum tipo de revelação. Um relacionamento contigo de ir no culto, sentir uma coisinha, voltar para casa e nada muda. Eu não consigo impactar a vida de ninguém. Os meus vizinhos, os meus parentes, nada muda na vida de ninguém. Aumenta a intimidade, aumenta o grau do relacionamento, e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Você vai falar as mesmas coisas para pessoas, mas parece que aquilo que você está falando agora é carregado de uma unção, é carregado de uma autoridade que convence as pessoas. Mas para isso o preço a ser pago. Você tem que montar uma tenda para você. Você tem que montar uma tenda e entrar nela todos os dias. Você e Deus é um relacionamento pessoal. Eu disse que não tinha nenhuma grande revelação. Você sabe que o relacionamento é pessoal, que Deus é o Deus pessoal. Mas você precisa ouvir. E quando você não aplicar, você vai ouvir. Enquanto você não aplicar, você vai ouvir. É um preço que você paga. Eu não sei o que você pode renunciar sem Deus te pedir que vai agradar Ele, mas eu sei que você sabe. Porque eu sei o que eu tenho que renunciar que vai agradar a Deus. Eu sei. E eu sei que você também sabe. Eu sei que coisas estão passando na tua cabeça que você está: se eu tivesse feito assim, eu acho que Deus ia se agradar. Se eu tivesse não indo em tal lugar, eu acho que Deus ia se agradar. Se em 25 eu decidi nunca mais ir naquele lugar, eu sei que Deus vai se agradar. Ele não precisa te pedir, você já sabe. Mas a decisão é tua. Quer intimidade? Quer relacionamento? Quer um casamento com Jesus? Quer realmente ser a noiva do noivo? Não da boca para fora, mas quer viver o que você canta aqui. Você quer realmente que seja o que você vive lá fora? Tem que tomar essa decisão. Os músicos podem começar a subir. Essa decisão é tua. Todos os homens na Bíblia que foram usados por Deus, se você lê com afinco a história deles, você vai ver que tiveram momentos como esse. Momentos em que eles abriram mão de coisas sem Deus pedir. Simplesmente porque eles precisavam de algo a mais. Eles queriam dar um passo a mais na intimidade. Eles queriam dar um passo a mais no relacionamento. Então eles abriram mão de coisas. Com você não vai ser diferente. Não pensa que você vai ser diferente. Não, eu vou conseguir ter um relacionamento diferente com Deus sem abrir mão de nada. Eu vou conseguir ter um relacionamento diferente com Deus sem dar nada para Ele. Mentira do diabo. Não tem como. O jeito é esse. Cria uma tenda em 2025. Entra nessa tenda e habita nela. Passa dias, passa horas na presença de Deus e Ele vai mudar a tua história. Aquilo que você precisa, aquilo que você deseja para 25, se a tua intimidade crescer, vai acontecer. Mas a decisão é tua, bem?